Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os mortos, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Peço que você também ore para que Deus fale ao seu coração, para que Deus possa pregar a sua palavra, aplicar a sua palavra em seus corações. Oremos, irmãos. A nossa súplica, Deus, ante ao trono da graça, sabemos que estamos em Tua presença, Deus, e podemos, Deus, em liberdade, por causa do sumo sacerdote, com ousadia podemos agora suplicar por graça e misericórdia, por esse momento agora, Senhor. Estamos diante do Senhor, ó Deus, diante da Tua palavra, Pai. Fomos guiados por toda essa liturgia pela Tua palavra, Senhor. Nos livra, Pai, um coração de tratar levianamente, Deus, da Tua própria voz. Reverência, Deus, dos nossos corações. O temor, Deus. Isso não é ficção. Isso não é uma novela. É a Tua voz, ó Deus. Nós possamos temê-la, Pai. Onde vem a salvação do Teu povo. Que maravilha, Senhor. Que maravilha. Maravilhoso cada ato desse culto, Deus. Onde nós podemos nos relacionar com o Senhor. Sermos abençoados, Deus. E agora, Pai, na pregação da Tua palavra. Ó Deus, me limita e me cerca, Pai. Cerra os meus lábios, Deus, me emudece. Para que, como um arauto, Deus, anuncie apenas a Tua verdade, Pai. Assim como todo pregador que sobe nesse púlpito, Deus. Louvado seja o Senhor, Pai, pelos presbíteros da igreja, pelo zelo, Pai, pelo zelo com essa igreja. Agora, Pai, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor possa nos tomar, Deus, com Teu Santo Espírito, de maneira poderosa, Pai, como o Senhor sempre tem feito, Pai. Inundar, Pai, o nosso coração somente do Senhor, para que nós não possamos ouvir a voz do nosso coração, Deus, para que nós não possamos ouvir a voz do mundo, mas ouvir somente a Tua, Pai, a Tua palavra que é a verdade, Senhor, a Escritura Sagrada, a exposição dela, Pai, a aplicação dela. Costura, Deus, a boca do nosso coração. Nós não queremos ouvir a voz dele, Pai. Ele é enganoso, ele é corrupto, mau, desesperadamente corrupto. Então nós não o conhecemos, então é fácil que ele nos engane, ó Deus. Pedimos então que o Senhor abra apenas os nossos ouvidos. Alarga, Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. E opera, Deus, em nós, de maneira que sejamos transformados pelo Senhor. Moldados, Deus, conforme a Tua vontade. Em nome de Cristo, Pai, nós oramos. Amém. Irmãos, assim como Oséias pela manhã fala sobre culto,
Hebreus também vai falar sobre igreja. A palavra dele, de Gênesis a Apocalipse, em sua totalidade, suficiente, regra de fé e prática para o seu povo. O conduzir de Deus sobre nossas vidas com Oséias, nosso temor quando nos apresentamos diante do Senhor para cultuá-lo. Agora, a exaltação de Cristo no livro de Hebreus. Irmãos, a nossa igreja, eu e você, ficarmos livres de apenas Cristo ser um adesivo, o nome ser apenas algo estampado numa camisa, na minha geladeira, deixar de ser algo superficial. Para que o nome de Jesus deixe de ser uma superstição, para que o nome de Jesus deixe de ser um acessório, onde eu irei usar quando eu quiser, onde e quando eu quiser. Onde eu arranco, guardo, no momento oportuno, eu vou lá e utilizo o seu nome. Para que o nome de Jesus não seja apenas no mantra de uma música gospel barata. A carta aos Hebreus, inspirada pelo nosso Senhor. Que a sua graça alcança os nossos corações hoje. Aprove a Deus preservar, escrevê-la toda e preservá-la para os nossos dias. Por que Hebreus foi escrita? Qual a motivação? E por que ela é tão atual para as nossas vidas hoje? Irmãos, Hebreus foi escrita provavelmente cerca de 65, no ano 65 depois de Cristo. Mais ou menos 30 anos, pouco mais de 30 anos depois que Jesus Cristo havia cumprido a sua missão. Nascer, viver, morrer, ressurgir ao céu, ressurgir dos mortos e voltar ao seio do Pai. Há alguns apóstolos ainda vivos, inclusive eu creio que o escritor dessa carta certamente era um apóstolo, mas viva também a religião judaica. Viva também a religião judaica. Mas nem todo mundo mais seguia o judaísmo. Agora haviam crentes em Cristo Jesus. Entre os hebreus, haviam aqueles que haviam recebido Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Tão atual hebreu para nós, a carta aos Hebreus para nós, que em algumas pregações, inclusive quando é no Antigo Testamento, nós não ouvimos o nome de Cristo Jesus. Ou porque ele tem que ser mencionado de maneira superficial. Os textos do Antigo Testamento, em absolutamente não são exposto Cristo ali naquele texto. No final fala, Jesus te ama e está completa a sua pregação. Certamente essa pregação agradaria aos judeus dessa época que não criam em Cristo Jesus. Essas pregações atuais dos nossos dias certamente seriam bem recebidas nas sinagogas, sem nenhum ranger de dentes, sem nenhum amontoar para apedrejar, sem nenhum rasgar as suas vestes e cinza por sobre os seus lombos, nenhuma revolta, porque não foi pronunciado o nome de Cristo, a não ser como um adorno, mas não a centralidade dele na pregação da palavra, a centralidade dele em nossas vidas. A carta não diz onde esses crentes estavam localizados, certamente em Roma, diante do sofrimento que eles viviam. Nem o autor assina essa carta, nem mesmo faz uma saudação, como comumente é na literatura grega, entre os helenistas. Por que não assina? Perseguição, talvez a urgência.
Talvez também não cita os destinatários à localidade por conta das perseguições. Mas qual é o motivo, então, dessa urgência? O próprio texto, a própria Bíblia, nós entendemos como é que estava a situação desses crentes. E por que, de maneira tão apaixonada, mas de maneira tão direta e firme, o autor de Hebreus escreve dessa maneira. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14, nos mostra o perigo que os hebreus estavam correndo com uma fé enfraquecida. Eles não estavam mais efervescentes como antes. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Tenham cuidado, existia a possibilidade, e é o que estava acontecendo. Alguns crentes em seus corações estavam sendo enganados, o coração se tornava perverso. Havia o abandono da fé, o naufrágio na fé. Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos revela que nem ia à igreja mais, alguns estavam indo. Os desigrejados, tão atual para os nossos dias. Eu sou suficiente, não preciso de igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ainda mais, irmãos, Hebreus capítulo 2, versículo 1, eles iam até o culto, mas nem prestavam atenção na pregação. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Há necessidade de nos devotarmos mais, valorizarmos mais a pregação da palavra, trazer para os nossos corações, fixá-la, não deixar que o nosso coração seja roubado, mas nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, com o propósito de que jamais nos desviemos. Hebreus 12, versículo 12. A igreja está inclinada ao desânimo. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Hebreus capítulo 5, versículo 12, em vez desses irmãos estarem prontos, maduros, para ensinarem aos outros, nesse seu desinteresse, de não se apegarem às verdades ouvidas, eles nem aprendiam as coisas básicas do Evangelho, as verdades da fé cristã, nem muito menos as mais profundas. Davam trabalho, como toda criança dá trabalho. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 34, mostra como essa igreja mudou, como eles tinham suportado grandes aflições, seus bens sendo retirados deles, torturados, mortos. Mas agora esfriaram. 32 ao 34 do capítulo 10. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, vocês sustentaram com grande luta e sofrimento. Vocês foram expostos como que em espetáculo, tanto de opróbrio,
quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, irmãos, o mais provável do que estava acontecendo. O Império Romano reconhecia a religião judaica, mas o cristianismo, completamente rejeitado e perseguido. Nero, o imperador, colocando os crentes numa estaca, lambuzando-os de óleo, iluminava a cidade, fazendo-os como tochas vivas. Qual era a solução, então? Qual a solução? Eu sou crente, eu tenho Jesus, como muitas vezes é dito, como o Senhor da minha vida, como o Salvador da minha vida, e eu não nego a minha fé, mas para ser crente desse jeito, para ser radical desse jeito, para ser fanático desse jeito, eu quero ser um crente que eu não precise sofrer como esses crentes estão sofrendo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele fez uma coleta para que pudesse trazer mantimentos para Jerusalém, levar mantimentos para Jerusalém, porque os crentes ali estavam com fome. Ninguém vendia comida para crente. Ninguém dava água para crente. Ninguém dava emprego para crente. Para ser crente desse jeito, eu não quero não. Qual é a solução? E sempre tem a sabedoria mundana. Existem sempre os sábios segundo o mundo, como diz o livro do Peregrino. Para que você não alcance a morada celestial. Vem o sábio segundo o mundo. E eu, como sempre coloco, com pragmatismo. Pragmatismo, uma rápida consulta no Google, corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Tem como ser crente? Tem. Pode reunir a igreja. E para encher ela, é só você contar 4 piadas, dar 2 pulinhos, dizer o que eles querem ouvir, cremações e festas. Solução para os hebreus foram ouvir o relativismo, me perdoem, o pragmatismo. Certamente foi isso que aconteceu. Porque a igreja hebreia agora acreditava que os anjos poderiam ser o alvo da sua devoção. Vamos crer nos anjos. É isso que diz o capítulo 1 e o capítulo 2. A ênfase na exaltação de Cristo, a superioridade de Cristo sobre os anjos. Mas os anjos foram os instrumentos usados por Deus para que Moisés pudesse receber a lei. Seres celestiais. Vamos adorá-los, vamos crer neles. Não há perseguição, não há proibição para crer nos anjos. Aqueles que habitam com Deus, enviados, mensageiros do Senhor. E alguém certamente disse, boa ideia, eu prefiro crer nos anjos. Sempre gostei dos anjos, aquelas figuras e vão nos socorrer, vão cuidar, vão se acampar ao nosso redor. Certamente textos bíblicos eram usados para isso. Cada um tinha o seu forte argumento bíblico para que pudesse crer nos anjos. Do capítulo 1 ao capítulo 2,
desesperadamente o autor aos Hebreus, Cristo é superior aos anjos. Não deem glória a quem não tem glória, apesar de ser celestial, não são salvador de vocês, nem podem ser. Do capítulo 3, do versículo 1, até o capítulo 4, versículo 2, outro conto, outra ideia. Então Moisés, aquele que recebeu as 2 tábuas da lei da mão do próprio Deus, ele pode ser. Os judeus certamente vão gostar. Não precisamos falar de Cristo. Ele é um tipo. Para que falar do antitipo se nós iremos sofrer? Vamos falar de Moisés. Nas ocultas nós sabemos que ele era um tipo de Cristo. O autor então vai dar ênfase calorosamente: Cristo é superior a Moisés. E do capítulo 4, versículo 13 até o versículo 28 do capítulo 7, Cristo é maior do que os sumos sacerdotes, do que os sacerdotes, do que os sumos sacerdotes. Espera aí, eles também são tipos de Cristo. É o sumo sacerdote que uma vez por ano entra no Santo dos Santos, sacrifica, expia o pecado do povo. Nele vai entrar, vamos colocar o objeto da nossa adoração, da nossa fé. O autor de Hebreus então enfatiza: Cristo é maior do que sacerdote e do que os sumos sacerdotes. Capítulo 8 ao capítulo 10, havia ainda mais outra ideia. Os sacrifícios, que também eram tipos de Cristo, apontavam para Cristo. Vamos crer nele. Sacrificando, crendo nisso, a gente vai se livrar de qualquer problema. Vamos continuar nos nossos empregos. Vamos receber o sorriso e os aplausos da sociedade. Os nossos familiares irão estar sempre receptivos, simpáticos a nós. O autor vem dar ênfase: Cristo é superior aos sacrifícios. Ele aboliu, tornou nulo os sacrifícios, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a carta segue com mais ensinamentos e com exortações. Sabemos que é no final do capítulo 4 que ele começa falando sobre o Hebreus, sobre o sumo sacerdote. Eu disse, inclusive, alguns comentaristas, até Martinho Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, ele resolveu dar início, a partir do versículo 14 do capítulo 4, foi que ele deu início. Ele começou o capítulo 5 ali, no versículo 14 do capítulo 4. Porque o texto já fala sobre o sumo sacerdócio. Vejamos, queridos, então. Quero que vocês acompanhem mais uma vez. Que vocês entendam a comparação. Sacerdócio de Cristo e o sacerdócio arônico. Essa é a comparação que está sendo feita aqui. Olha, sacerdócio de Arão, sacerdócio de Cristo. Não esquecendo que no versículo 14, irmãos, do capítulo 4, foi dito que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ou seja, ele é superior ao sumo sacerdote. Há uma igualdade clara, mas também há uma diferença enorme entre esses dois sacerdotes. Mais uma vez, queridos, o versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. Irmãos, na pregação lecto contínua que nós temos aqui na nossa igreja, nós não vamos esgotar a pregação toda sobre o sumo sacerdote. Por isso que eu já convido que vocês aqui nos visitam, voltem e continuem sendo edificados pela palavra. Mas nós precisamos entender sobre esse sumo sacerdote, porque ele foi tirado dentre os homens. Todo sumo sacerdote, ele é tirado dentre os homens. Aqui está a doutrina da humanidade do nosso Redentor.
Se eu não me engano, o hedonismo ou ebionismo, uma dessas seitas, vai negar a humanidade de Cristo, entre outras heresias também. Vai negar, não sei se o arianismo também, vai negar a humanidade, isso sempre existiu. Não tem como ele ser homem, era um espírito iluminado. Ou se de fato ele for homem, ele não era o Filho de Deus, se ele está em carne, ele não pode ser o Filho de Deus. A descrença na encarnação, aqui o autor Hebreus quer deixar claro, porque todo sumo sacerdote, ele é tirado dentre os homens. Ou seja, Cristo, ele é homem. Ele precisa ser homem para que possa ser um sumo sacerdote, para que ele possa ser o Cordeiro de Deus, para que os nossos pecados possam ser expiados. Então, queridos, o que ele quer dizer é, Jesus está habilitado para ser sumo sacerdote. Ele diz a favor dos homens. Há um jogo nas palavras aqui, na tradução literal do texto grego, que quer dizer, tirado dos homens para os homens. Tirado dos homens para os homens, exclusivamente nas coisas que dizem respeito a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Cristo. O sacerdote era aquele que era escolhido, consagrado para esse ofício. Escolhido por Deus, dado pelos seus pais, consagrado pelos seus pais, para esse ofício, ele vai viver para isso. Foi exatamente para esse propósito em que Cristo veio ao mundo. Lembra sobre a mensagem de Natal? Que todo mundo quer falar sobre o pequenino da manjedoura. Tem até a frase de um teólogo, de um pastor, todo mundo quer amar o menino da manjedoura, mas odeia o homem que ele se tornou. E alguém vai dizer, não é assim também, eu não odeio o homem que ele se tornou. Mas então por que você fala sobre o Natal e você só fala daquele menino na manjedoura? Por que você não fala que aquele menino na manjedoura, que nasceu no lugar onde fedia, no lugar onde nascem os animais? Por que você não fala que no lugar que nascem animais, nasceu o Cordeiro de Deus? Por que você não abre sua boca para dizer isso? Ele nasceu, coitado, onde nascem os animais numa estribaria. Mas ele é o Cordeiro de Deus. E ele quer falar sobre a sua humilhação física. Cresceu em dor, cresceu em humilhação. Morre em humilhação, como eu costumo dizer, nasceu numa manjedoura e morreu sem ter aonde reclinar a sua cabeça. Aonde é que esse menino pode trazer esperança? Porque ele é o símbolo de esperança. Que esperança? Que esperança? Se esse menino nasce e morre numa vida desgraçada. Se quando ele chega na cruz ele é desprezado pelo seu próprio pai. Que esperança! E quer se dizer que aquele menininho, ele nos traz esperança. Você tem que explicar porque ele lhe traz esperança. Ele traz esperança porque ele foi designado, ele nasceu homem, gerado pelo Espírito de Deus, nasceu da Virgem Maria. Bendita é Maria entre as mulheres e bendito o ventre do seu fruto, Jesus. Nós podemos declarar isso. Santa Maria só não é mãe de Deus, ela é mãe da humanidade de Cristo. Que privilégio! Quem sou eu, a outra Maria, ao encontrar e receber na minha casa a mãe do meu Salvador? Essa mesma Maria, minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Nasceu com esse destino, homem, para que ele fosse o sumo sacerdote. Nasceu com ele é nossa esperança, porque ele nasceu para ser o sumo sacerdote e a oferta ao mesmo tempo, e o cordeiro que ia ser imolado no altar para a expiação dos nossos pecados. É isso que tem que ser dito. Em favor dos homens.
Nas coisas concernentes a Deus, diz o texto. As coisas concernentes a Deus é a mesma expressão usada lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Só que lá ele acrescenta nas coisas referentes a Deus, e ele diz o propósito, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Qual é o favor? Que coisas referentes a Deus? Tornar minha vida para ficar mais fácil de viver? Tirar mal olhado? Trazer o amor de volta? Bônus na conta bancária? Deus está preocupado com sua eternidade. Ele é a esperança de onde você vai passar a eternidade. O texto está nos falando sobre o descanso do Senhor. Essa é a grande dúvida dos hebreus. Se continuarmos ouvindo essas novelinhas, se continuarmos ouvindo esse tipo de pregação, essas coisas que aliviam a centralidade de Cristo em nossas vidas, o lugar que Ele deve ter em nossas vidas, o senhorio dEle em nossas vidas, será que nós vamos entrar no descanso de Deus? Essa tem sido a resposta. Vocês podem entrar no descanso de Deus por causa desse sumo sacerdote, que foi tirado dentre os homens para o seu favor. Dentre os homens, a favor de vocês, nas coisas concernentes a Deus. Ele não veio fazer outra coisa a não ser expiar o seu pecado, a não ser tomar um lugar que era seu. Veja, dentre os homens, de vocês mesmos, alguém de vocês mesmos, que nós vimos no versículo anterior, na pregação passada, no versículo 15 do capítulo 4, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Ele conhece aquilo que você passa hoje. Ele conhece as suas tentações e fraquezas. Do porquê você diz, eu não vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, farei uma programação, preciso resolver algumas coisas. Ele sabe tudo o que você passou, ele sabe das suas dificuldades em se tornar como um hebreu deveria se tornar, a essa semelhança, a essa palavra exposta. E não como eles estavam vivendo. Para que ele pudesse ser desamparado pelo próprio Pai. Por que me desamparaste, Senhor? Para ser favorável a vocês. É por esse motivo, a favor dos homens. Eu desamparo você e você vai beber. Eu não vou livrar esse cálice de você. Se for possível, livra de mim. Não tem outro jeito. E ele bebeu. O sumo sacerdote, o cordeiro, bebeu o cálice da ira de Deus. Esse é o favor dele para a minha vida, nas coisas concernentes ao seu Pai. O trabalho do sumo sacerdote, das coisas concernentes a Deus, consiste em representar os homens diante do Pai. Quando as pessoas traziam seus sacrifícios, entregavam ao sacerdote, ele então apresentava a Deus pelo povo, representando o povo. Ao sacrificar os pecados, então assim era removido toda a culpa. Isso resultava numa reconciliação entre Deus e o homem. Então, o acesso do homem à sua graça estava livre, sem nenhuma obstrução. Lembra quando o sacerdote leva o cordeiro, pega da mão daquele que era necessário ter um coração contrito e quebrantado também, não era só o animal, tomava o animal daquele pecador, porque o próprio sumo sacerdote já tinha feito expiação pelo seu próprio pecado. Tomava então aquele outro animal, e aí ele fazia expiação, de maneira que ele colocava a mão sobre o seu animal, significando ali a troca, a mão sobre a cabeça do animal, a pureza daquele animal,
daquele macho, daquele primogênito, daquele puro, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Ele passa para aquele pecador que é limpo completamente. E o meu pecado agora vai sobre aquele animal. Então aquele animal, ele paga com a sua vida. Hebreus capítulo 9 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tem outra forma, Hebreus. Não tem anjos, não tem Moisés, não tem sacrifícios. Não tem shows, gospel, não tem luzes piscando, não tem um palhaço no púlpito. Se não houver derramamento de sangue, se não houver a exposição clara desse Cristo, desse sacrifício, da sua obra redentiva, não tem como haver remissão dos pecados. O sacerdote era o intermediário entre Deus e o seu povo, assim como Cristo é. Agora imagina, irmãos, quando o autor do Hebreus escreveu essa carta, ainda existiam sacerdotes e sumos sacerdotes, ainda havia os sacrifícios. Ele vem de maneira clara, de maneira explícita, sem covardia, dizer que Jesus Cristo ele é o grande sumo sacerdote, ele é superior a qualquer sacerdote e qualquer sumo sacerdote. Imagina, talvez seja esse motivo porque ele nem se identificou na carta. No contexto em que eles viviam, você dizer isso, Cristo é o grande sumo sacerdote. É o que precisa ver, irmãos, nos púlpitos, é o que precisa ver nas pregações. A exaltação, superioridade, centralidade de Cristo. Sem isso, a igreja definha. Sem isso, a igreja enfraquece. Sem isso, a igreja dá voltas e não chega a lugar nenhum. O versículo 2 nos diz: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. A semelhança do versículo 15 do capítulo 4, ele vai dizer: ele é capaz de condoer-se dos ignorantes. Se condoer significa inspirar, ou sentir dó, sentir pena, tristeza, se comover, se compadecer, sentir compaixão. O médico se condoeu da situação daquele paciente. Ao ver uma multidão de pessoas sedentas pela palavra, sendo enganadas, todo pastor se condói. Irmãos, a palavra condoe aqui, para vocês terem ideia, no original ela pode ser traduzida como entranhas. O mundo antigo acreditava ser a sede das emoções. Hoje é o coração dos nossos dias. Eu lembro que eu passava ali na Avenida Brasil, eu acho, Santo Eduardo, quando eu era adolescente, logo quando eu tirei a carteira, e ali tinha um declínio, assim, eu acho, na pista. E toda vez que eu chegava perto, eu acelerava para poder o carro dar uma... Eu não avisava ninguém que estava do lado, e todo mundo sentia um frio na barriga. Depois um colega meu bateu num cavalo fazendo a mesma coisa, e eu nunca mais fiz aquilo. Mas aquilo traz um frio, como andar em montanha-russa. Ou quando você tem um medo de alguma coisa, você tem um frio na barriga. Então, se condoer aqui é nas entranhas. Filipenses capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer que deseja que os irmãos se amem com entranháveis afetos. Até na nossa tradução no português, você vai ver a mesma palavra, entranháveis afetos. Nós precisamos nos compadecer dos nossos irmãos. É assim que o sumo sacerdote, é assim que Cristo derrama o coração sobre vocês. Se condoendo dos ignorantes e dos que erram.
dos ignorantes, daqueles que nunca ouviram o Evangelho sendo anunciado, ou daqueles que erram por não terem um cuidado de observar a palavra do Senhor, escorregam e caem. Ele não está falando dos obstinados, dos rebeldes, dos orgulhosos, dos soberbos que continuam no pecado, mas sobre os ignorantes e sobre os que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo esteve rodeado de fraquezas. Ele foi tentado por Satanás. Ele foi blasfemado e debochado na cruz. Salva-te a ti mesmo. Tu não salvou o teu povo, salva-te a ti mesmo. Em toda fraqueza humana, em sentir fome e, de fato, em desejar comer e ter sido assediado por Satanás e pelos homens. Ele esteve rodeado de fraquezas. Assim como um sumo sacerdote comum, ele tinha que ter paciência com aquele que vinha trazer o animal e dizia: olha, eu pequei de novo. Eu queria que em suas orações a Deus você... Ele não podia dizer: rapaz, de novo você, rapaz, com esse mesmo pecado. Ou então, você é muito tolo, você caiu nisso. Ele devia se condoer e dizer: rapaz, ele está arrependido. Olha ele aqui. Crê no Cordeiro de Deus. Ele crê para onde essa oferta aponta, para o Messias. Ele confia no Senhor, não é no animal, não. O sacerdote não poderia ficar impaciente, porque ele devia dizer: eu também sou uma pessoa igual a ele. E antes de estar sacrificando por ele, sacrifiquei por mim. Eu preciso olhar para os meus irmãos assim como Cristo olha para mim. Olhar de misericórdia. É dessa maneira que eu devo olhar para os meus irmãos. Se Cristo olha para mim e tem misericórdia de mim, por que eu não vou ter dos meus irmãos? Por que eu não vou amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo? E como Cristo me ama? O que é que impede? Se está em mim o Santo Espírito de Deus. O sumo sacerdote tinha que se condoer. E é exatamente aquilo que Cristo faz. É exatamente aquilo que Cristo faz. Ele conhece o seu coração abatido agora, seu coração fraco, seu coração rendido a Ele. Ele assumir essa honestidade facilitaria o seu trabalho, a forma como ele veria o pecado dos outros. Cristo não pecou, ele se fez pecado por nós, e diante do Pai, ele continua em contínua intercessão em nosso favor, se condoendo de nós. Agora ele está junto ao Pai, tendo compaixão de nós. Versículo 3, irmãos. E o último versículo. E nós encerramos. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Esse versículo é uma nota explicativa dos versículos anteriores. Então, a nossa comparação sobre o sacerdócio levítico com o de Cristo, porque certamente o texto está fazendo aqui referência, esse versículo está fazendo referência a Levítico 9, versículo 7, a Levítico 16, versículo 6, versículo 15, versículo 16, onde fala que o sacerdote apresentava o sacrifício primeiro pelo pecado dele, depois pelo do povo. Como era esse sacrifício, irmãos? Deixa eu repetir com mais detalhes.
Ofereceu um novilho pelo seu próprio pecado, para expiar os seus próprios e os de sua família. Depois ele entrava no Santíssimo Lugar com incenso. Aspergia o sangue do novilho no propiciatório, na tampa do propiciatório, onde embaixo, dentro da arca, inclusive, estava a lei do Senhor. Sobre a lei do Senhor, aquele sangue lançar sorte sobre os 2 bodes vivos trazidos pelo povo. Lançar sorte eram umas pedrinhas coloridas chamadas Urim e Tumim. Eram lançadas para ver qual bode ia ser morto e qual ia ser lançado no deserto. Matar um dos 2 como oferta pelo pecado da nação. Era uma vez por ano apenas que isso acontecia. Ele aspergia esse sangue dentro do Santíssimo Lugar. E aí, como eu já disse, colocava as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. E ele confessava os pecados do povo. Apertava com tanta força a cabeça daquele animal, como nós já ouvimos aqui, que o crânio do animal ficava marcado na palma da mão desse sumo sacerdote. Com tanta força que ele empurrava a cabeça desse animal. O pecado do povo, o pecado da Castelo Forte vai sobre você. Nosso pecado vai ser arrancado. Nosso pecado vai ser destruído. Nós vamos estar limpos para habitar para sempre na presença do Senhor. E o outro bode era colocado para o deserto, para ser abandonado, afastado para longe pelo deserto. Os 2, como se fosse um bode, representando aquilo que haveria de acontecer com o nosso Senhor. Por isso, irmãos, Cristo é superior a Arão, o sumo sacerdote. Era essa a ênfase que ele queria dar. Pois o sumo sacerdote não poderia fazer nada. Apenas o animal, apenas o sacrifício, apenas suas orações. Arão não pode perdoar pecado. O sumo sacerdote não pode perdoar os pecados. Ele poderia fazer isso, o máximo. Matar o animal, orar. Mas Cristo, ele é o próprio Cordeiro. Cristo é o próprio sacrifício. Cristo é o sumo, o grande sumo sacerdote. Ele mesmo fez expiação pelos nossos pecados. Fez expiação com o seu sangue. Está consumado, foi a última palavra na cruz. Está quite, está paga a dívida. Uma expressão bancária mesmo usada na sua língua. Essa oferta foi aceita pelo Senhor. Louvado seja, irmãos. Devemos exultar em alegria. Louvado seja o Senhor, porque Ele se agradou dessa oferta, porque Ele aceitou essa oferta. Nós estamos livres da condenação eterna. Nós temos o olhar gracioso do Senhor sobre nós, porque Ele aceitou essa oferta e Ele vê esse Cristo em nós. Nós podemos ver na ceia, como vimos hoje pela manhã, próximo domingo à noite, pão e vinho, uma liturgia fria e morta? Absolutamente não. O Cordeiro do Senhor imolado, o sacrifício, o pão e o vinho, o nosso meio de graça, a nossa Páscoa. Queridos, tendo dito essas coisas bem simples, nós vamos ver mais no decorrer desse capítulo sobre a suficiência de Cristo. Nós vimos, meus irmãos, que o nosso Senhor, Ele se deu por nós. Foi o que nós vimos. Ele se deu por nós. Ou seja, em nosso favor. Para que nos desse vida. Veja, irmãos,
Ele morreu na cruz como oferta, como sacrifício ao Senhor pelo nosso pecado. E tendo nós hoje vida em Cristo Jesus, para quem nós temos entregado as nossas vidas? Era essa pergunta que eu queria fazer hoje. Sumo sacerdote, a oferta, para que eu e você, para aquele que ouve essa pregação hoje, possa sair daqui e dizer: eu quero essa vida, eu quero esse sacrifício, eu quero esse sangue sobre a minha vida, eu quero Jesus Cristo como meu sumo sacerdote, eu quero que Ele me leve, quero que Ele torne livre o meu acesso ao Senhor. Ele pode fazer isso pela sua vida hoje. Agora veja, tendo você vida, para quem você vai dedicá-la? Para quem você vai entregá-la? Para quem você vai vivê-la? Ele tira você da condição em que você está hoje. Você acha que é para que você possa viver e viver nessa mesma condição, voltar e viver nessa mesma condição? Irmãos, em favor de vocês, para que vocês possam viver uma vida concernente a Deus. Irmãos, hoje, eu e você, nós somos sacerdotes. É o sacerdócio universal dos crentes, que foi dado a Cristo. Nós somos habilitados. Então nós devemos viver, porque dentre os homens você foi escolhido. Todo sacerdote é escolhido dentre os homens. Você foi escolhido, você foi eleito antes da fundação do mundo. Você não é obra do acaso. Deus planejou esse dia. Todas as dificuldades de chegar aqui, o Senhor trouxe você aqui. Entre o mundo, Deus escolheu você. A vida dele, outorgada, dada a você, para que você viva para ele as coisas concernentes a ele. É isso que nos diz o texto. Dentre os homens, em favor dos homens, para as coisas concernentes a Deus. Sua vida, meu irmão. Lucas diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem feito, para quem será? A vida que o Senhor te deu, ou que Ele te dá essa noite, eu exorto você a que você entregue a Ele, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o seu eterno, grande sumo sacerdote. Amém.